Glória a Jesus. Quero cumprimentar nessa noite o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. Jesus, Ele está aqui. Noite linda, noite de festa, aonde o dono da festa é o nosso Senhor Jesus. Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Vamos adorar o Senhor Jesus? Aleluia. Pode soltar, querida, em nome de Jesus. Estar tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh
aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Ele é grande, Ele é digno, Ele é Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Que o bom Deus possa estar abençoando você nesta noite tão especial. Tivemos aí um dia de festa, dia de mover, dia de agir. Tivemos culto aqui sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo, um grande congresso de obreiros. E Deus passeou em nosso meio. Vimos aqui o mover, o agir, o operar de Deus. Deus andou em nosso meio. E esta noite não será diferente. Vamos ver e sentir o mover de Deus. Por isso, querido, obrigado a você que veio nesta noite à casa do Senhor. Hoje, dia de Santa Ceia. Obrigado por você que escolheu este local para estar. Por isso, vire para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, que bom que você veio. Pastor William, vem aqui. Meu irmão, que bom que você veio. Que bom que você escolheu esse lugar para estar. Que bom que você veio à casa do Senhor esta noite. Porque o nosso Deus esta noite tem algo especial para a tua vida. O nosso Deus esta noite prepara algo especial para você. Por isso, levante a sua mão para cá. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Senhor, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus de poder, o Deus de obra. Muito obrigado por esta noite, pelo mover e o agir do Teu Espírito. Pai, agora neste momento, eu quero apresentar aqui o Teu filho, o pastor William. Pai, que Tu possa estar usando poderosamente em Tuas mãos, ó Deus, porque Tu és o Deus que faz a obra. Pai, nesta noite, ó Pai, já tens colocado uma palavra no seu coração. Que esta palavra possa encontrar em meu coração, em nosso coração, uma terra fértil, para que nela possa produzir muitos frutos. Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Gostaria de convidar-lhes para que abram as vossas Bíblias no último livro, o livro do Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Nós iremos ler alguns versículos. Eu vou lhes anunciando os versículos e vocês vão acompanhando aí os textos. Apocalipse 22, 7. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Desculpe, Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, versículo 10, a última parte do versículo diz: pois o tempo está próximo. Apocalipse 22, versículo 12, a primeira parte do versículo diz: eis que cedo venho. Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, 20. Agora sim. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu desejo pregar uma mensagem muito prática, uma mensagem muito objetiva, uma mensagem que não deixa de ser uma mensagem bíblica, cristocêntrica, profética e apostólica também. Eu desejo falar nesta noite sobre um assunto que não é produto da mente criativa dos crentes pentecostais, que não é produto da imaginação de cineastas de Hollywood. Eu desejo falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é ficção.
o arrebatamento da igreja é realidade iminente. Está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre o arrebatamento, eu gostaria de falar-lhes sobre alguns exemplos do Antigo Testamento que representam a igreja e aquilo que com ela vai acontecer quando Jesus voltar. O primeiro exemplo do Antigo Testamento que representa a igreja está no livro do Gênesis, no capítulo de número 6 e no versículo de número 24, que é a figura de Enoque, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, neste texto, Enoque é o símbolo da igreja, é uma figura da igreja. E assim como quando Enoque andava com Deus e foi tomado para Deus, a igreja também anda com Deus e ela também será tomada para Deus. Mas não é este o único exemplo do Antigo Testamento que representa a igreja e aquilo que vai acontecer com ela. No segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 2, há um exemplo claro, expressivo da figura do profeta Elias. A Bíblia diz que enquanto Elias conversava com Eliseu, carros de fogo com cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu, e Elias subiu aos céus envolto num redemoinho. No que vendo Eliseu exclamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. A capa de Elias caiu, mas Elias subiu, e Eliseu ficou observando a partida de Elias. Neste texto, Elias também simboliza, também prefigura a igreja que sobe, e estritamente neste texto, Eliseu representa o mundo que fica observando a partida da igreja. Alguém disse que o mundo é uma casa velha que está sustentado por uma coluna nova. A coluna nova é a igreja. No dia que o Espírito de Deus levar a igreja daqui da terra, esse mundo irá desmoronar. Mas não são apenas estas figuras bíblicas que representam a igreja e o que vai acontecer com ela no arrebatamento. No Novo Testamento, no capítulo número 8 de Atos dos Apóstolos, há a figura do evangelista Filipe. A Bíblia diz que Filipe estava evangelizando o superintendente dos negócios da rainha da Etiópia e lhe perguntou: tu entendes o que leis? O moço disse: como eu entenderei se não há quem me explique? Então Filipe passou a lhe explicar a escritura no texto que o moço lia. O moço leu, creu, e a Bíblia diz que os dois desceram às águas batismais. E quando eles saíram das águas batismais, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, que não estava mais na cidade de Gaza, deparou-se na cidade de Assoto. A única diferença do que aconteceu com Filipe para aquilo que vai acontecer com a igreja é que Filipe foi arrebatado no sentido horizontal, mas a igreja será arrebatada no sentido vertical. Filipe desapareceu de Gaza e apareceu em Assoto. A igreja vai desaparecer da terra para comparecer diante do trono de glória de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é a primeira vez que a Bíblia cita o termo arrebatou. A palavra arrebatamento tem origem no grego arpazo e corresponde ao latim raptare, e significa tomada brusca e com velocidade de um lugar para o outro. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Esta mensagem é uma mensagem que não pode deixar de ser pregada nos altares. Essa mensagem é uma mensagem viva, bíblica, dinâmica. Jesus vai arrebatar o seu povo. E essas palavras não são palavras ditas pelo pastor William Silva.
Estas palavras são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Quando escreveu o Evangelho de João, capítulo 14, João escreveu as palavras que Jesus disse quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há, do verbo haver, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus não são palavras humanas. Palavras da Bíblia não são palavras humanas, são palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo, que foi o maior escritor de Bíblia do Novo Testamento, falou sobre o arrebatamento da igreja, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo de número 51, Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num só momento, com o abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. Então Paulo disse: convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, e isto que é corruptível, referindo-se ao corpo, se revista de incorruptibilidade. E quando se cumprirem estas palavras, na íntegra também se cumprirão a palavra do Senhor que diz: tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo faz duas perguntas, uma para a morte e outra para o inferno. Onde está, ó morte, os seus aguilhões, as suas facas, as suas armas, as suas pontas? E onde está, ó inferno, a sua vitória? Paulo cai de joelhos e eu creio, levanta as mãos para os céus e diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste texto de 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a completa vitória da igreja sobre as leis naturais, as leis da física, como leis do tempo, leis do espaço, leis da gravidade. A força gravitacional não conseguirá nos manter aqui na terra, porque em um ato milagroso, o Espírito de Deus vai transformar o que é corruptível naquilo que era incorruptível, e o que é mortal naquilo que é imortal, e nós subiremos cantando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo não falou apenas sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13, Paulo estava admoestando a igreja em Tessalônica a respeito da partida dos irmãos, daqueles que amaram a palavra de Deus, daqueles que serviram a Deus enquanto vivos. E Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da morte, porque o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo desfecha o texto e diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nesse texto, Paulo nos faz pelo menos 3 revelações sobre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. A primeira revelação é que os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos que partiram desta vida para a outra vida, a vida além túmulo, acreditando em Deus e nas suas palavras,
quando o arcanjo tocar a trombeta, ouvirá o toque da trombeta e serão ressuscitados. Você já imaginou nesse ato extraordinário que é essa revelação bíblica? Os glóbulos brancos e vermelhos que compõem o sangue terão de ser reagrupados. As células epiteliais que compõem a pele terão de ser reagrupadas. As células e os órgãos que estão espalhados por causa da decomposição da morte serão reestruturados. E nós teremos corpos novos, nós teremos corpos gloriosos, nós teremos corpos maravilhosos e nós subiremos para glorificar a Deus. A segunda revelação que Paulo faz aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, é que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados de súbito, pegos de surpresa, seremos transladados da terra para comparecer nos céus de glória celestial. O que eu estou lhe dizendo é que o arrebatamento da igreja é um assunto bíblico, é um assunto profético, é um assunto